estarmos aqui nesta noite para ministrarmos a palavra de Deus. Estivemos aqui pela manhã dando estudo, foi uma bênção. O Senhor falou fortemente aos nossos corações. Trouxemos algumas fotos do campo missionário. Como o pastor falou, sou o pastor Randolfo Barroso, das Assembleias de Deus de Brasília, congrego com o pastor Acival, onde hoje estou presidindo um campo na cidade de Posse. São 11 congregações aos arredores, ali da região, como o pastor falou, até em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nós estamos empenhados na divulgação do Evangelho, porque Jesus, Ele está voltando, glórias a Deus. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade, acima de todas as coisas. Agradeço ao pastor que abriu as portas e nos confiou. Agradeço ao irmão Marconi, que foi o canal de bênção para que nós possamos, nessa noite, estarmos aqui aprendendo e falando um pouco mais de missões. Que os irmãos entendam que os cultos de missões, eles têm duas características. Uma característica é a conscientização da igreja, a outra é uma obra evangelizadora. E nesta noite eu creio que Deus vai fazer os dois, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse-lhe: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos nessa noite têm liberdade de glorificar a Deus, porque acima de tudo nosso propósito também de cultuarmos a Deus, exaltarmos e engrandecermos o nome dEle, porque Ele vive para todos sempre. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos, a história que nós lemos, é uma história bastante conhecida de todo crente. É uma história bastante conhecida até mesmo por quem não é crente, quem não tem costume de ler a Bíblia, porque fala a respeito de um milagre ímpar de Jesus. É uma história que não está simplesmente no livro de Marcos, mas ele se encontra em todos os outros evangelhos, se encontra no livro de Mateus, se encontra no livro de Lucas e também no livro de João. Mesmo que cada livro for escrito para povos distintos, mesmo que cada livro for escrito para pessoas e classes diferentes, o livro de Mateus foi escrito para judeus, para que eles viessem entender a respeito de que Jesus era o Messias. Por isso que diversas vezes no livro de Mateus nós vamos ver algumas indagações dizendo como está escrito, como predisse os profetas. O livro de Marcos ele foi escrito para os romanos, de forma que nós vamos ver a exaltação dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, visto que os romanos eles tinham como prioridade exaltar os grandes feitos. O livro de Lucas foi escrito para um jovem grego ou um oficial grego,
a qual então nós vamos ver os ensinamentos sublimes de Jesus de forma bem detalhada, porque os gregos eles exaltavam a filosofia. O livro de João já é um livro completamente diferente dos outros livros, porque na verdade o livro de João é um livro conhecido como livro espiritual, porque nos traz a revelação não simplesmente de Jesus como homem perfeito, de Jesus como Messias prometido, de Jesus como filósofo, aleluia, que trouxe a revelação à humanidade. Tamanhas palavras que foram capazes não somente de encher o coração, não somente de encher as mentes dos homens, mas de transformar as suas vidas e as suas concepções. E o importante é nós sabermos que até hoje as mesmas palavras de Jesus continuam a modificar mentes, continuam a modificar vidas, continuam a mudar concepções, porque a palavra de Jesus, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. O livro de João, ele nos traz a revelação não do começo do ministério terreno de Jesus, mas vai além, quando lá no início nós vamos ver João exaltando Jesus Cristo como verbo, que era Deus e que estava com Deus, trazendo então a revelação de que Jesus, aleluia, é um ser eterno, de que Jesus é Deus, de que Jesus é Senhor de todas as coisas, de que Jesus é sempre exaltado, que diante do Antigo Testamento, a revelação que foi encoberta, diz o apóstolo Paulo, agora é revelada através da igreja, e a igreja sou eu e você, que proclamamos um Jesus Cristo, que é vivo, aleluia, e que nesta noite ele estará aqui para receber a sua exaltação. Queridos e amados irmãos, então voltando para o texto, nós vamos ver algumas expressões. Nós vamos ver então, queridos e amados, que na verdade esse texto ele traz uma revelação a respeito de missões. Esse texto ele traz uma revelação a respeito do que é obra missionária para a vida do crente, para a vida da igreja. Nas passagens que nós lemos, algumas expressões importantes se destacam, como grande multidão que o seguiam, como grande multidão que iam até ele. E quando vendo uma grande multidão, e logo após o questionamento de Jesus, onde compraremos pão para esses comermos? Então existia, glórias a Deus, uma grande multidão que estava naquele local. Existiam pessoas famintas que estavam naquele local, aleluia. E não somente isso, mas além disso, aquelas pessoas não tinham dinheiro para comer, porque diz a Bíblia que eles tinham apenas 200 dinheiros. Então, queridos, nós começamos a ver alguns empecilhos, grande multidão, pouco recurso. Além disso, eles começaram a falar que não existia nem onde comprar o pão. Então nós entendemos que missões é isso, porque eles tinham um grande desafio, eles tinham uma grande barreira para serem ultrapassadas, eles tinham, aleluia, algum empecilho para quebrar aquele empecilho. Missões é isso, missões são grandes desafios da parte da igreja na atualidade, são grandes desafios de uma conscientização, que é necessário a igreja que está dormindo levantar a visão, abrir os olhos, alargar a visão e sair afora para ganhar almas para Cristo Jesus, porque é um grande desafio, aleluia. Missões é nós alimentarmos grandes multidões famintas em lugares desertos da terra. É algo na verdade que foge da lógica humana, é na verdade algo que foge do raciocínio do ser humano na terra. Mas queridos e amados irmãos, a igreja tem que olhar para os campos que estão brancos, porque está pronto para a ceifa, e mesmo com toda dificuldade é sair para os campos com 5 pães e 2 peixinhos, acreditando que lá Deus vai fazer o milagre da multiplicação. Glórias a Deus. E quando nós falamos de missões, como eu disse hoje pela manhã, missões não está separado de evangelismo. Evangelismo e missões são a mesma coisa. Na verdade, como eu disse hoje pela manhã, não vou trazer o estudo pela manhã, mas é para que os irmãos possam entender, porque hoje tem uma grande confusão. Quando se fala de missões, nós entendemos apenas como missões transculturais.
dificuldades, como missionário que sai da sua pátria para ir buscar almas perdidas e sedentas, mas na verdade isso são termos da missiologia. Missões é a mesma coisa do evangelismo. Então aqui eu vejo pessoas, aqui eu vejo obreiros, aqui eu vejo potencial para você fazer missão na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu bairro, porque Jesus está voltando e Ele quer ver homens e mulheres dispostos a transpassar barreiras, dispostos a quebrar paradoxos, dispostos na verdade a sentir o que Deus sente pela humanidade que está perdida, corrompida, separada de Deus. E quando a igreja desperta, quando a igreja levanta do sono, acontece algo fantástico, acontece algo poderoso. O Espírito Santo de Deus começa a guiar, aleluia, a sua igreja, porque os campos brancos estão, glórias a Deus, aleluia. Nós temos muitos desafios hoje, queridos e amados irmãos. Existem 210 milhões de alcoólatras, nós estamos com base de 110 milhões de homossexuais, nós temos 12 milhões de refugiados no mundo, nós temos 200 milhões de pessoas nômades, nós temos as crianças de rua, que na verdade não tem estimativa alguma dos seus números. Hoje a religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, com um crescimento de 16% ao ano, enquanto na verdade os cristãos, eles crescem apenas 9% ao ano. Aqui colocando todas as denominações, aqui também incluindo a igreja católica, a igreja romana. Queridos e amados irmãos, o batismo tem 600 milhões de adeptos e um crescimento de 15% ao ano. Hoje são 1.700 línguas e dialetos, sem sequer um versículo da Bíblia traduzidos. E se nós então pararmos para imaginar e analisar esses fatos, nós vamos ver que a igreja do Senhor é a religião que menos cresce no mundo, aleluia. Nós temos que despertar para a obra evangelizadora e para a obra missionária. Alguns estudiosos afirmam que em pouco tempo os muçulmanos serão maioria na Europa, aleluia. Querido, desperta nesta noite e tenha um compromisso em fazer missões, porque Jesus está voltando. Se nós então pararmos para imaginar e analisar que são todos os cristãos da face da terra, eles falam que é a maior religião monoteísta do mundo, mas na verdade incluindo todas as denominações, como eu disse, todas as vertentes dos evangélicos aos católicos. Se nós pararmos então, e um estudo recente afirma que no mundo são 550 milhões de evangélicos apenas no mundo. E se nós formos reduzindo esse quadro, desses 550 milhões de evangélicos no mundo, e chegarmos à condição de igrejas que têm sufocado o agir sobrenatural do Espírito Santo, de igrejas que têm sufocado a orientação divina da parte de Deus. E eu quero lhe falar nessa noite, o irmão Marconde me conhece, glórias a Deus, ele sabe que eu não tenho por costume ficar rasgando muitos elogios, porque estou aqui para pregar a palavra de Deus, mas eu quero te dizer que nesta noite eu tenho liberdade do Espírito Santo para falar tudo o que Ele colocou no meu coração, glórias a Deus. Eu tenho liberdade porque quem direciona esta igreja é Deus, porque quem direciona, aleluia, e quem está no comando aqui é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E Ele nesta noite vai levantar você com poder e autoridade para despertar para a obra evangelizadora e missionária, glórias a Deus. Glória a Deus. Quando eu vejo muitos visitantes em uma igreja, na verdade o coração já me alegra, porque na verdade é um indício de que a igreja está levando o ID a sério, de que a igreja está convidando, de que a igreja está chamando, aleluia.
Porque Jesus não veio morrer na cruz do Calvário para ficar entre quatro paredes, mas na verdade Jesus veio morrer para todo aquele que nele crê. Então nós temos muitos desafios. E se nós então vamos reduzindo ainda mais esses números, um estudo recente diz que nós somos 382 milhões de evangélicos pentecostais, ou seja, de evangélicos que acreditam no poder sobrenatural do Espírito Santo. Reduzindo ainda mais os dados e os números da igreja pentecostal, em todas as suas vertentes, em todas as denominações, e colocamos então, queridos, aquelas pessoas que não ligam, que não dão a mínima para missões, aquelas pessoas, aleluia, que nem quer saber da obra evangelizadora. Nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que a obra missionária, ela precisa de você, ela precisa da sua vida. Os obreiros dessa igreja, o pastor dessa igreja, o vosso ministério e, acima de tudo, o Rei dos Reis precisa de você. Ele precisa, porque o Evangelho ele só é pregado pela igreja do Senhor. Nós vamos ver no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada da Verdade, ela nos trazendo uma revelação de um Deus não nacionalista, mas de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões, somente no livro de Gênesis, nós vamos ver Deus tratar com a humanidade em geral. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Deus tratando com a queda do homem. De Gênesis, capítulo 6, verso 13, a respeito do dilúvio, a humanidade em geral. No Gênesis, capítulo 12, verso 13, a eleição de um povo que viria para abençoar todos os povos da terra. Nessas 3 ocasiões, nós visualizamos algumas coisas. A primeira coisa que nós visualizamos, a falha do homem. A segunda coisa que nós visualizamos, a queda do homem, o juízo de Deus. E a terceira coisa que nós visualizamos é a promessa de Deus para resgatar a humanidade, aleluia, perdida. É a promessa de Deus que Ele está no meio da sua igreja, que Ele ama os seres humanos, que é a coroa da sua criação. Não perturbe o vosso coração, mas creia somente na promessa. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir a promessa, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Creia na promessa, creia na promessa, creia na promessa de Deus, porque ela continua de pé para a sua vida. Glórias a Deus. As promessas de Deus não são esquecidas, as promessas de Deus não são apagadas, mas ela fica, aleluia, a todo tempo no coração de Deus, aleluia. E pode ter certeza que a promessa que Ele te fez, não importa a área, não importa qual foi a promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Glórias a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, entendendo a respeito das promessas de Deus, entendendo a respeito da revelação divina de Deus, ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11, que nos diz a palavra: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. A igreja pode todas as coisas, porque me fortalece. Oh, aleluia. Quem fortalece a igreja, Jesus. Quem fortalece a igreja, Jesus. Mas aqui uma característica muito importante neste versículo. Esse versículo tem sido colocado por aí de qualquer forma, e as pessoas às vezes trazem somente para o lado financeiro, e ele diz: eu posso abrir uma empresa, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas como nós analisamos o texto e o contexto, nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que aqui está falando de vida espiritual, está falando de que você vai estar abatido, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Está dizendo
dizendo, aleluia, que você vai passar fome, mas pode todas as coisas naquele que te fortalece. A Bíblia está falando que você vai passar fartura, mas pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fala aqui que tanto na abundância quanto a padecer necessidade, o crente pode todas as coisas naquele que ele fortalece, porque ser crente não está condizente com a nossa situação financeira, não está condizente, aleluia, com a nossa necessidade, não está condizente com o dinheiro que nós temos no bolso ou a falta de dinheiro. Na verdade, ser crente está condizente com a certeza no coração: Jesus me salvou e eu vou morar no céu. Ser crente é essa certeza no coração, e quando nós temos essa certeza, nós não dormimos, nós não paramos, nós não, aleluia, ficamos de braço cruzado, porque entendemos que o Evangelho ele lida com eternidades. O Evangelho está lidando aonde vai passar a pessoa toda a sua eternidade, ou no céu ou no inferno. Eu glorifico a Deus por essa estratégia de oração dos 3 amigos desta igreja, porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, é oração. Porque já pelo fato de você orar, você está falando que acredita em um Deus que está te escutando. A oração é um grande mistério da parte de Deus. A oração é algo que a carne não quer. A oração, às vezes em casa, eu quero orar na madrugada e o sono bate, e eu olho para a cama quentinha e digo, eu vou dormir, mas o Espírito Santo sempre fala no meu coração, aleluia, vai orar, porque se tem uma coisa que muda a situação, é a oração do justo. E eu profetizo nesta noite com os olhos abertos, sou homem sério da parte de Deus. A oração por essas almas, elas vão se render em nome de Jesus. O missionário Paulo, o apóstolo Paulo, ao escrever então estas verdades no livro de Filipenses, nós vamos ver então na história que uma década antes de escrever esta epístola, ele teve uma visão noturna, ele recebeu a incumbência de pregar na Macedônia. Paulo, queridos e amados irmãos, até então nunca havia estado na Europa, mas ele foi obediente à visão de Deus para a sua vida. Você tem que ser obediente à visão que Deus te deu. Você tem que ser obediente à estratégia que Deus te deu. Você tem que ser obediente, aleluia, àquilo que Deus colocou na frente do seu líder, do seu pastor. Você que tem que ser obediente, porque a visão do alto, aleluia, quando nós andamos na visão, nós entendemos então que Deus vai fazer as coisas acontecerem, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele pega um barco, ele navega até o porto de Neápolis. Queridos, por diversas vezes a Bíblia, ela nos apresenta como símbolo do Espírito Santo. Águas, rios, aleluia. Aqui foi cantada a introdução de um hino que fala a respeito de rios que brotam do trono de Deus. Está falando então que o Espírito Santo, aleluia, é o que guia. O apóstolo Paulo, ele foi navegando pelos rios até chegar à cidade de Neápolis. E eu te convido nesta noite, assim como o apóstolo Paulo, a navegar não por rios comuns, mas pelo rio do Espírito Santo. Eu te convido nesta noite, dá um mergulho no sobrenatural de Deus. Eu te convido nesta noite, fazer um voto com Deus. Você que não é crente, que veio aqui para ouvir uma mensagem, Deus está falando com você. Ele te convida a despojar de tudo que é pecado, de tudo que é imundice, e navegar no rio do Espírito. Igreja que está no rio do Espírito é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que tem visão, é uma igreja que usufrui do poder sobrenatural de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Depois do apóstolo Paulo a navegar até a cidade de Neápolis, ele ainda anda 13 km
quilômetros para o interior, até chegar à cidade de Filipos, a primeira cidade do distrito e colônia romana, glórias a Deus. E quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, uma grande obra está para ser feita, glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, o nome original da cidade de Filipos era Crenides, ou seja, pequena fonte. Era uma cidade situada sobre montes, era uma cidade com abundância de fontes e suprimento de água. No ano de 356 a.C., Filipe da Macedônia, ele dá o seu nome para esta cidade e coloca, aleluia, o nome dele naquela cidade, porque em 42 a.C., na verdade, aquele lugar se tornou famoso como um campo de batalha. Júlio César havia sido assassinado e 4 generais seus, eles agora pretendiam substituir, fizeram algumas alianças. Cassius fez uma aliança com Brutus e Otávio com Marco Antônio. Essa segunda saiu vitoriosa, logo eles lutaram entre si. Otaviano saiu vencedor e se proclamou o imperador de Roma e mudou seu nome para Augusto, e que botou várias vezes aquela cidade por causa da sua vitória. Naquela cidade foi uma batalha muito famosa na época